O inverno é uma estação que a gente pode dizer que ela é muito agradável, mas quando as temperaturas ficam muito baixas, aí a coisa pega, porque aí a pele fica ressecada, os olhos ficam ressecados, a gente fica aí com algumas questões mal resolvidas, às vezes muitas dores no corpo. Enfim, hoje a gente trouxe um especialista aqui para falar um pouquinho sobre varizes. É, o doutor Márcio Steinbruch. Steinbruch ou Steinbruch? Steinbruch. Steinbruch, nenhum nem outro, olha aí, tá vendo? Por isso que é bom perguntar para quem sabe, né? Para quem é o dono do sobrenome. Tudo bom, doutor? Cirurgião vascular, especialista aí em resolver. Olha, as mulheres reclamam, né, desse mal que são as varizes, os vasinhos, esse incômodo, né, doutor? Bastante. Até porque a questão das varizes, as questões que são visíveis, não são necessariamente apenas estéticas. Elas são uma doença. Então, como tal, precisam ser tratadas. Porém, elas acabam incomodando a estética. É o que chama atenção. O frio, ele atrapalha o nosso sistema vascular mais do que no verão, por exemplo? Na verdade, nós temos dois tipos de circulação. A circulação arterial, que é aquela que leva o sangue para a periferia, então ela leva o alimento, o oxigênio para as células periféricas. E nós temos o sistema venoso, que é o que traz de volta o sangue. Ele funcionaria como uma rede de esgoto, vamos dizer assim, ele traz o sangue usado. Como nas pernas esse sangue venoso tem que subir contra a gravidade, então ele depende de um bombeamento, que geralmente é feito com a caminhada regular. A musculatura da panturrilha, da barriga da perna, é quem faz o bombeamento desse sangue. Então, analisando agora que nós temos um sistema que irriga, que leva, então nós temos um cano de água potável, né? Se nós tivermos esse cano ligeiramente entupido ou ele ficar mais estreito, na hora que se abrir a torneira vai sair pouca água. E se ele entupir, não sai água nenhuma para você usar. Essa situação é muito pior do que quando você tem água na torneira, mas a pia está entupida para drenar. Ela pode transbordar, mas você tem água para usar. Porque essa analogia, porque as artérias são exatamente igual ao cano de água potável. Ele leva um sangue rico em alimentos que vai proporcionar a sobrevida das células. Então, se uma artéria ficar estreita, se ela se fechar, é um problema para a irrigação. Já a circulação venosa, quando ela se dilata, ela não consegue transportar o sangue adequadamente de baixo para cima. Ou seja, a dilatação das veias é um problema para o retorno venoso. Então agora, entendendo um pouquinho isso, eu sou falador, hein? Não pode falar, tá aqui para tirar nossas dúvidas. Imagina, entendendo um pouquinho disso, agora a gente pode entender o quê? Que no frio nós temos um fechamento dos vasos. Os vasos, eles se fecham, a palavra certa para isso é vasoconstricção. Isso não é uma doença. É um efeito que o frio causa na gente. Achei que era uma questão até saúde mais assim. Não. A vasoconstricção vai ser uma doença quando ela for excessiva. Né? Mas, quando se está no frio, como nós temos a temperatura constante no corpo, nós não podemos perder o calor para fora. E a nossa circulação da pele funciona igual um radiador. Então, se estiver frio, os vasos se fecham para que a gente não perca calor. No calor, ao contrário, esses vasos se dilatam para a gente não esquentar demais. Por isso que no verão a gente fica mais inchadinho ou não tem, Exatamente. Tem essa questão? O verão, como ele provoca vasodilatação, que é o contrário da constricção, ele também provoca dilatação de veias. E se a pessoa tiver a propensão a varizes, que é a dilatação das veias, vai haver um represamento do sangue lá embaixo, fazendo com que a perna enche. Por isso que no verão incha mais. Porque geralmente no inverno a gente percebe eu percebo até pelos anéis, assim, que eles entram com mais facilidade, o sapato fica mais folgadinho, né? Tem gente que fala, eu prefiro o inverno porque eu me sinto melhor. Até mesmo a pressão, né, arterial muda bastante, né, no verão e tudo. Então a gente tem gente que se sente mais confortável nessa estação do ano, no inverno, né?
Sim, aí varia muito da sensibilidade ao frio, mas você falou corretíssimo, corretíssimo. Indivíduos que já tenham um estreitamento de artéria, que é conhecido como arteriosclerose, né? Esclerose significa o fechamento, o estreitamento do vaso, que pode ser causado pelo colesterol também, mas existem outras doenças. Então, o indivíduo que tem um estreitamento já doente dessa artéria, no frio ele poderá passar um perrengue, porque aquilo vai estreitar mais ainda, vai diminuir a circulação. Então é por isso que indivíduos que já têm uma doença arterial sofrem com frio nas porções periféricas, mãos e pés. Porém, como eu disse, o frio faz com que a nossa circulação periférica se feche. Mas existem pessoas que eu brinco, né, são alérgicas ao frio e ocorre uma reação exacerbada ao frio. Então são pessoas que no frio ou quando lavam a mão em água fria, a mão fica pálida e às vezes arroxeada, né? Aqui nos bastidores até me perguntaram sobre isso, é conhecida como fenômeno de Raynaud. Ou seja, é quando a vasoconstricção é patológica, é problemática. Aí sim chega a ser uma doença. Exatamente, é uma reação exacerbada. E cãibra? Cãibra também, às vezes a gente tem mais, né, no inverno. Isso tem alguma coisa a ver com a temperatura? Tem. A cãibra, ela é uma contração do músculo de forma involuntária. E ela pode ser causada por diversos motivos, né? O motivo mais comum é o excesso de ácido lático. Falando grego, mas a gente traduz. Quando a gente faz muito exercício, a nossa musculatura produz substâncias que podem atrapalhar a contração. Uma delas é o ácido lático. O excesso do ácido lático fará com que aquele músculo se contraia e isso aqui é involuntário, dá aquela dor terrível. Outra causa de cãibra é a diminuição do potássio. Essa acho que é a mais conhecida popularmente. O pessoal fala, come banana. Mas isso faz sentido. Faz sentido mesmo? Sim, sim, não é folclore não. O potássio sendo reposto alivia muito isso daqui. Agora, o frio também dificulta a circulação no músculo. E essa dificuldade faz com que ele tenha cãibra. Agora, uma curiosidade. Quem nunca tremeu de frio no frio? Né? Geralmente, aquele dia mais frio, você fala, ai, que frio, principalmente quando sai do banho, né? E você sabe o que é o tremor pelo frio? Não sei. O tremor pelo frio é uma contração do músculo, rapidinho, numa frequência rápida, para gerar calor para o organismo. Então é por isso que, quando se tem o tremor do frio, isso gera um excesso de exercício no músculo que pode provocar cãibra. Olha, gente, olha aí, aprendendo tudo, gente, hoje sobre o frio. Que legal, doutor. E os idosos sofrem muito nessa época, né? A maioria, quem tem fibromialgia, alguma doença já que é mais crônica, dores na coluna, nas articulações, tem alguma coisa a ver também com essa questão da circulação? Não, as dores na coluna geralmente são causadas por uma inflamação nas articulações das vértebras, né? A nossa coluna é um empilhado de discos, né, de ossos, que são as vértebras, porém eles têm um jogo entre eles. E isso, conforme vai passando a idade, a almofada que tem entre elas, que são chamados discos intervertebrais, quem nunca ouviu falar da hérnia de disco, é quando esse disquinho sai do lugar. Mas dói, né? Na idade avançada, esses discos vão endurecendo e dificultam a movimentação da coluna. E isso faz com que haja dor. E também no inverno a gente acaba ficando mais preguiçoso, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela já praticava exercício físico, que ajudava a coluna, que ajudava a circulação, que ajudava tudo. Aí no inverno você fala, ai, não, hoje eu não vou. Dá aquela preguiça, diminui os exercícios e isso também prejudica bastante, né? Sem dúvida nenhuma. O frio é um vilão muito grande. O frio acaba inibindo os exercícios, porque o indivíduo às vezes não quer sair de casa, ir para algum lugar se exercitar. Mas uma coisa é fato, quando ele começa a se exercitar, o frio vai embora. É questão de vencer a inércia. É vencer a preguiça, né?
Fazendo exercício físico, isso pode contribuir para que eu tenha menos varizes, por exemplo? Sim, sim. Como eu expliquei inicialmente, quem faz o bombeamento do retorno venoso é justamente a musculatura da barriga da perna. Então, exercícios que mexam bastante com os pés, a própria caminhada, não precisa fazer academia, mas a própria caminhada estimula o bombeamento. E isso, obviamente, diminui a pressão dentro das veias, fazendo com que elas não se dilatem. Já o indivíduo que fica muito tempo parado, seja de pé ou sentado, muitas horas, ele acabará tendo um represamento do sangue lá embaixo e, consequentemente, vai forçar as veias a se dilatarem. Isso é que são as varizes. Eu me recordo quando eu peguei Covid pela primeira vez, doutor, que um dos exercícios que os fisioterapeutas passavam ali, falavam para mim fazer, era aquele da panturrilha, né? Que é ficar em pezinho e levantar. Isso. Porque tem muito risco de trombose, né? Para quem tem o Covid. Então, é um exercício que, agora você falando, então, me associou a essa questão. Então, uma pessoa que ela é sedentária, por exemplo, mas ela fala, ai, não, eu não quero, eu tenho medo, eu posso levantar a cada, sei lá, 20 minutos no meu dia, fazer esse exercício na minha casa mesmo, movimentar, fazer alguma coisa que ela não precise necessariamente fazer uma academia ou ir fazer uma caminhada, dá para dar uma enganada no corpo, assim, para ajudar? Eu acho que você já foi cirurgião vascular alguma vez. Será? Ah, meu Deus! Em algum momento. Não, eu tenho uma formação de educação física, mas... tá explicado. Não, mas você tem toda a razão. O que eu oriento os indivíduos que têm que trabalhar muito tempo sentado, até mesmo em viagens longas, que isso aqui também é um assunto para um programa inteiro, eu oriento mesmo, cada hora e pouquinho, levante, ande em círculos, em volta da mesa, ou vá até algum lugar, vá tomar um café, tem que movimentar. E o exercício da panturrilha é um dos melhores que tem, não só para o retorno venoso, mas também como para irrigação, porque o próprio bombeamento cardíaco é equilibrado no exercício e nós também fazemos um pouco da vasodilatação arterial, o que melhora a circulação arterial até em idades mais avançadas. E uma mulher grávida, né? As mulheres grávidas sofrem, né, bastante. Eu falo isso porque na minha gravidez, doutor, eu passei do 36 para o 38 de sapato. Meu pé ficou tão inchado, eu inchava muito. O que as mulheres grávidas podem fazer para aliviar esses sintomas, né, de inchaço? Bom, primeiro vamos falar por que incha a perna na gravidez. Tá. Né? Como eu expliquei, então, o sangue venoso sobe pelas pernas, aí ele vem aqui para o abdômen, sobe por veias chamadas ilíacas e sobe por uma veia principal chamada cava e volta para o coração. Quando há o crescimento do útero, ele comprime os vasos que estão no fundo do abdômen. Então, isso já aumenta a pressão dentro das veias, fazendo com que o sangue não consiga voltar. Aí soma-se a isso a ação da gravidade, empurrando o sangue para baixo, e um outro fator muito importante que são os hormônios da gravidez. Esses hormônios são hormônios vasodilatadores, eles dilatam as veias, então há uma piora. Agora, eu acho que a melhor prevenção para uma gestante para que não enche as pernas além de visitar o seu obstetra durante o pré-natal, é visitar um vascular também. Olha aí. Claro, claro, faz parte, porque existem algumas prevenções que se pode fazer durante a gestação. Uma delas é a meia elástica. Quando a gente fala em meia elástica, todo mundo torce o nariz, mas as meias modernas, elas são tecnologicamente produzidas. Então elas têm microfibra, elas têm um tecido fino, elas não esquentam, não são incômodas. Tem o mesmo efeito, então? Não, tem o mesmo efeito que as antigas, só que elas são melhoradas. São mais bonitas e mais confortáveis. Isso é um fator muito importante durante a gestação. Fora isso, visitar o vascular é muito importante. Porque todo mundo fala, depois que você fica grávida, fica cheia de vasinho. E realmente, então agora tem um porquê. Olha aí que legal.
A gente vai aprendendo aqui, né? Eu lembro que eu usei bastante essa meia, me ajudou muito, somente em viagens. E até quem não é grávida também, não tá grávida, não está grávida. Homens também têm bastante problema de varizes, não tem, doutor? Você recebe bastante paciente? Muitos. Na verdade, as mulheres são privilegiadas, né, em varizes, porque nós temos 3 mulheres para cada homem com varizes. As varizes, elas têm uma propensão genética, então os seus antepassados próximos que tenham varizes poderão transmitir os genes para a fabricação de varizes, não que vá produzi-las. Tá. Mas as mulheres têm um agravante dos hormônios femininos, que são vasodilatadores, a gestação. Anticoncepcional também? Onde eu ia chegar, o anticoncepcional, que é a parte hormonal que está ingerindo, a menopausa também, que é uma alteração hormonal feminina, e o uso de reposição hormonal. Os homens, eles têm só o fator genético, mas também quando vão produzir varizes são monstruosas. Tem que cirurgia, né? Os homens acabam desenvolvendo varizes até mais cedo do que as mulheres, né? Mas de fato é muito importante, você tocou num ponto certo. A gestação propicia o aparecimento das varizes, mas não a criação delas. Varizes são veias dilatadas que nem sempre são visíveis. Elas às vezes estão embaixo da pele, o indivíduo não sabe que tem. Como elas não doem, 70% dos casos não tem dor, não sabe. Aí quando vem a gravidez, que força a pressão dentro da veia, elas aparecem. E geralmente na segunda gravidez é que elas estouram. Então é muito importante cuidar das varizes sim, antes da gestação, porque antigamente se falava, não, tenha todos os filhos, depois cuida. Eu ouvi muito isso. Não, isso já caiu por terra há mais de 20 anos. Descobriu as varizes, quanto mais cedo se tratar, melhor é o resultado estético e o resultado funcional. Maravilha! Bom, olha, acho que deu aí pra gente ter uma noção do que a gente pode fazer para se cuidar, né? E você que tá passando aí por algum percalço nessa sua questão, procure um médico, procure, né, um profissional. Doutor, eu gostaria que você voltasse, tá? Já tá aí o convite para você voltar pra gente falar sobre outros temas também. O tempo é... Eu sou falador, mas o tempo é curto, existem diversos assuntos que a gente pode falar. Mas para quem quiser saber um pouquinho mais e quiser me fazer perguntas, eu tenho meu site, que é o www.livredevarizes.com.br e o Instagram, @livredevarizes. Eu estou sempre à disposição para responder quaisquer perguntas. Muito obrigada, doutor. Até a próxima visita aqui na nossa sala.